Oiê, se você não me conhece, eu sou a Lê. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer um vídeo que é 28 anos, 28 livros. Eu vi essa ideia no Instagram da Cata, do Crialité. No dia 19 foi o meu aniversário e então eu decidi trazer 28 indicações de livros para vocês. Eu tentei esmiuçar os melhores dos melhores, na minha opinião. Então, eu espero muito que vocês gostem das indicações. Vamos lá. O primeiro que eu tenho para indicar é Extraordinário. Gente, esse livro é de uma sensibilidade. Você aprende muito com um menino, uma criança, o August, que ele nasceu com uma síndrome genética. E ele te ensina tanta coisa. É um livro fino, não é tão grande. Ele tem 318 páginas, mas você aprende coisas para sua vida neste livro. A segunda indicação é A Vida Invisível de Ed La Rue, que inclusive vai sair vlog de leitura. Eu estou completamente obcecada por esse livro. Ele é sobre uma menina, a Ed La Rue, que ela faz um pacto e basicamente ninguém lembra dela. Dormiu, acordou, as pessoas esquecem dela. Saiu do mesmo cômodo que ela, as pessoas esquecem dela. E, juro, fiquei com uma vontade de chorar com esse livro. A terceira indicação não podia faltar Jogos Vorazes, que com certeza é top 3 melhores livros que eu li esse ano. Ele é uma distopia, sobre um governo autoritário que pega dois jovens, uma menina e um menino de cada distrito, são 12 distritos, e colocam eles para lutar até a morte. No quarto a gente tem Uma Janela Sombria, que pra mim é uma das melhores fantasias dark que eu já li. Esse livro, assim, pra mim, ele é bem único, assim, porque ele é uma fantasia meio sombria com um mundo onde eu nunca tinha lido nada parecido. A gente tem um monstro na cabeça da protagonista. É muito, muito, muito bom. Eu fui ler esse livro sem dar nada pra ele e eu sou simplesmente apaixonada. Outro que, óbvio, que não podia faltar, né? Já temos até um spoiler aqui da minha blusa, que é ACOTAR. Gente, eu sou completamente obcecada por ACOTAR. Pra mim é uma das melhores fantasias já escritas. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha uma farofada e tal, mas assim, você vai ler sabendo que é uma farofa. E tá tudo bem ler farofas também, né? O sexto livro também não podia faltar, né? Quem me conhece sabe que não podia faltar isso aqui, que é Quarta Asa. Quarta Asa foi um livro que me fez ficar obcecada por fantasia. Simplesmente uma fantasia com dragões, simplesmente maravilhoso. É uma farofada também, igual a Cotar? É uma farofada. Mas é uma farofa muito bem escrita. A Rebeca está de parabéns, com protagonistas incríveis. Aqui a gente tem o melhor Shadow Daddy do mundo, que é o Xaden. Então, juro, confia em mim, só leem. Pra mim, isso aqui é top 1, tá? O próximo, O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu também sou obcecada por esse livro. Obcecada. Você lê, você acha que O Sete Maridos de Evelyn Hugo é sobre os maridos dela. Não é. É um livro muito mais denso, muito mais incrível do que Maridos. Do que ficar falando sobre o marido de Evelyn Hugo, tá? Então, leiam, que vocês vão ficar obcecados, simplesmente. O próximo, também da Rebecca Yarros, é Tudo que Deixamos Inacabado. Esse livro, ele é bem grosso, inclusive. Ele é um romance que ele tem duas linhas do tempo. Ele tem o presente e o passado. O passado é a visão da bisavó da protagonista e em como ela conheceu o bisavô dela, né, da protagonista, né, como eles desenvolveram um romance na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tem muitas cartas. Aí também tem a linha do tempo do presente, que é com a bisneta dela,
também conhecendo um cara. Então, são 2 romances em um único livro. E são 2 romances muito bem escritos. Tem uma frase aqui, eu já li esse livro há muito tempo, tem muitos meses. E tem uma frase nesse livro que eu lembro dela como se eu tivesse lido ontem, de tanto que me marcou e de tão triste que eu fiquei. Que foi a frase que eu quase cheguei perto de chorar. É simplesmente perfeito, juro. Se você tá achando que é só um simples romance, não é. Não pense assim. O próximo é A Hora da Estrela. É sobre uma nordestina que a tia dela morre, que era a única parente dela. E aí ela vai pro Rio tentar a vida. E não é bem do jeito que ela espera que a banda toca. É muito triste ver sobre a vida dela, tudo o que acontece. Maravilhoso esse livro, 5 estrelas. Eu li ele muito rápido, mas ele é completamente maravilhoso. Eu tenho muita vontade de reler ele. O próximo é A Revolução dos Bichos. Eu sei que muita gente, eu acho que leu na escola, talvez. Ele é uma sátira sobre uma sociedade, um governo. Então, mostra isso em forma de animais. Então, cada animal ali tem a sua função. E é muito, muito bom. Como ele consegue mostrar com clareza em forma de animais. É uma sacada muito boa. Muito, muito, muito boa. Até os animais fazem sentido ali no que eles estão fazendo, juro. O próximo é O Massacre da Família Hope. Pra mim, isso aqui é o melhor suspense que eu li esse ano, juro. Ele é sobre um massacre que aconteceu na casa de uma família, onde 3 pessoas morreram e só uma ficou viva. Então tem até aqui. Aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada, matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz, não fui eu, mas é a única que não morreu. Juro. Leiam isso daqui. No final, você fica até com dor de cabeça de tanto plot que tem. E eu não acertei, tá? Eu fui feita de idiota. Não acertei. O próximo é A Rebelde do Deserto. Gente, se vocês querem uma fantasia muito diferente do que a gente costuma ver por aí, é uma fantasia num deserto. Tem as criaturas mágicas, mas são criaturas mágicas completamente diferentes do que a gente vê. Eu nunca tinha visto nada parecido dessas criaturas mágicas. É sobre uma protagonista que ela tá tentando sair ali da onde ela mora. Ela tá tentando escapar da Vila da Poeira porque a família dela tá tentando fazer um casamento forçado. Então, ela entra numa competição de tiro pra ela ganhar dinheiro e fugir de lá. E várias coisas acontecem nisso. Eu não sei por que esse livro não tem tanto hype, porque ele é incrível. Ele é muito bom. O próximo é Carrie a Estranha. Se você para pra pensar que ele foi lançado há anos-luz atrás, há muito tempo atrás, lá, sei lá, acho que foi na década de 70, por ali, tem bastante tempo. Só que ele traz temas que naquela época não se falava nisso. Porque se você se falava nisso, você era julgado, obviamente. Então foi um livro muito fora da sua época, sabe? Porque aqui a gente tem sobre uma adolescente, que é a Carrie. A mãe dela é extremamente religiosa. Então a mãe dela não fala sobre absolutamente nada da vida pra ela e mantém a menina ali na rédea curta. É aquilo ali, ela é fanática religiosa, né? É aquilo ali, é aquilo ali. Pra vocês terem noção, a Carrie, aos 16 anos, na escola, ela menstruou a primeira vez e ela achou que ela tava morrendo.
Ela achou que aquilo era pecado e que ela ia morrer, porque a mãe dela não explicou nem isso pra ela. É sobre bullying também. Então, são talvez temas que hoje em dia a gente vê as pessoas falando com menos dificuldade, mas menos raro de acontecer, mas pra época, não. Então, assim, isso aqui eu acho que é um marco na literatura. O próximo é Depois daquele Verão. Assim, é um livro 5 estrelas? Não. Na minha opinião, não. Eu sei que tem muita gente que gosta, na minha opinião, ele não é 5 estrelas. Ele traz um tipo de plot que eu não gosto. Mas assim, tirando o plot que eu não gosto, ele é 5 estrelas. Ele é sobre amigos que a gente vê eles desde criança, desde quando eles se conheceram a primeira vez e eles eram pitititinhos. O Sam e a família dele, que é o irmão, o Charlie e a mãe dele, eles moram nesse lugar, que é num chalé, num lago. Mas a Percy e a família dela, não, eles são da cidade grande. Mas todo verão eles vão para essa casa num lago que eles compraram. E eles são vizinhos ali da casa do lago. Então, eles viram muito amigos, e a gente vê tudo eles se conhecendo. O Sam é extremamente tímido, mas aí ele acha coisas em comuns com a Perry, e aí eles vão crescendo. Aí vai. Eu gosto desse tipo de livro que tem 2 linhas do tempo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro. Tem a linha do tempo da época deles criança e tem a linha do tempo deles presente. Então, vai voltando. Aí a gente tem a história deles aos 13 anos, aí volta pro presente. Aí volta pro passado, aos 14 anos, aí volta pro presente. Eu gosto de livro assim. Eu me sinto muito imersa na história, mas eu sei que também tem gente que não gosta, tá tudo bem. Mas esse livro é simplesmente muito bom, muito bom. Ele me tirou de ressaca literária, então eu amo ele, tem um lugar especial no meu coração. O próximo não podia faltar, né? É até o meu arroba, Harry Potter, né? É uma fantasia, todo mundo já conhece, né? Não preciso nem falar. Ele é tão. é, Ele é tão cheio de detalhe, tão fantástico, que tem até o negócio que o mundo mágico realmente existe. A J.K. Rowling foi lá, viu tudo e escreveu o livro, né? Porque é muito detalhe. É tipo assim, dela criar tudo isso na cabeça dela e colocar no papel. Gente, simplesmente fantástico, fantástico. Eu acho que isso daqui é um clássico da fantasia também. O próximo é O Diário de Anne Frank. Muita gente já conhece a história da Anne Frank, né? Juro, juro. Quando eu fechei esse livro, mas eu chorava tanto, mais tanto. É uma história real, né? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas é uma história real da Anne Frank, que ela era judia e ela vivia na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ela e a família dela se esconderam. Gente, é por isso que eu chorei tanto. Além da história ser extremamente triste, a gente vê que eles foram capturados, falaram onde eles estavam, né? Eles foram denunciados. Enfim, eles foram denunciados e capturados num dia. Menos de uma semana depois, pararam de capturar judeus para ir para os campos de concentração. Então, assim, foi tão por pouco, e você lê o diário e ela tinha tantos sonhos. Ai, juro, já dá até vontade de chorar pensando nisso. O pai dela resolveu publicar, né? Ela escrevia realmente esses diários, e o pai dela resolveu publicar. E isso aqui, para mim, é leitura obrigatória. Deviam dar para as crianças lerem, para os jovens lerem na escola. E devia ser, com certeza, uma leitura obrigatória. Se você não leu na escola, já ficou mais velho ainda, não leu, leia. O próximo, também da Sarah J. Maas, igual a Cotar, é A Lâmina da Assassina. São contos
da Celaena. Celaena? Não sei, se escreve Celaena, mas eu sei que não fala Celaena, mas eu falo Celaena. É a história dela ela foi capturada no livro 1, a gente vê, né, que ela está presa numa prisão lá. E a gente vê o percurso dela até ela ser capturada. Por que que ela foi capturada? Quem delatou ela para ela ser capturada? Então, é muito bom, muito bom. A gente também tem um romance nesse livro que eu não vou nem falar. Não vou nem falar. Leiam, descubram. Depois vocês me contam o que vocês acharam. O próximo é de Sangue e Cinzas, que também foi um dos livros favoritos do ano. Gente, isso aqui é muito bom. Eu ganhei ele de amigo oculto do ano passado. E por causa do tamanho, eu fiquei enrolando um pouquinho pra ler. Mas eu me arrependo totalmente. Se o tamanho te assusta, não deixe te assustar, porque ele é muito bom. Eu me arrependo muito de não ter lido antes. Ele é muito, muito, muito incrível, juro, juro. É uma das melhores fantasias que eu já li. É um esquema de pirâmide, mas assim, Trono de Vidro também é, e tá tudo bem. É sobre uma moça, a Poppy, que ela é a donzela do reino. O que que isso significa? Que ela é super protegida, ela não pode fazer nada da vida dela, nada que ela goste, ela tem que seguir regras extremamente exigentes. E aí ela conhece um cara que vira o guarda pessoal dela, e ele mostra um novo mundo para ela. Nesse livro aqui a gente tem romance, a gente tem fantasia, a gente tem morte, a gente tem assassinato, a gente tem muita coisa e é muito bom, muito, muito bom. A próxima é Caraval. Caraval é uma fantasia que é bem diferente das coisas que eu estava acostumada a ler na época que eu li ele. Mas ele é sobre um jogo, né? Tem duas irmãs que elas foram convidadas para ir nesse mundo mágico ali, que acontece um jogo, que é o Caraval. E elas vão, e quando elas chegam lá, uma das irmãs some, desaparece. E aí a outra começa a procurar ela, mas aí ela entra no jogo. É muito bom. É bem legal. Ele é um livro mais 14. Então, assim, se você é adolescente, leia isso daqui, porque é muito bom, você vai achar incrível pra sua idade. O próximo é Assistente do Vilão. É outro que, juro, se você é adolescente, leia este livro. Ele é mais 12 ou mais 14, não tenho certeza, mas é ou mais 12 ou mais 14. Ele é sobre uma menina que ela tá procurando um emprego porque ela se demitiu do outro, porque o chefe dela era um babaca. E aí ela está ali procurando um emprego e ela simplesmente esbarra no vilão do reino. E aí ele chama ela pra ela ser a assistente dele. E eles desenvolvem um romance e tal. Mas assim, é muito slow burn isso aqui, tá? Nos 2 primeiros livros não tem romance. Não vai esperando, né? Tipo, migalha. Não vou nem falar migalhas, é migalhar. Então, assim, já leia sabendo disso. Vão ser 5 livros, se eu não me engano. E é muito fofo, parece uma fantasia da Disney, assim, sabe? Isso aqui daria um ótimo filme da Disney, inclusive. O próximo é Arlindo. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse livro, juro. Ele é uma HQ toda colorida. É sobre o Arlindo, ele é um menino gay. Ele é muito petititinho também, ele tá ali na pré-adolescência, adolescência, se eu não me engano. E conta a história dele, da família dele, de como ele é visto. Algumas pessoas
aceitam ele, outras pessoas não. Mostra como ele lida com isso, sendo um adolescente. Mostra o grupo de amigos dele. Então, assim, é muito fofo, muito, muito, muito fofo. O próximo é Verity, que também foi uma dos meus suspenses favoritos do ano. Gente, isso daqui é atestado de maluco, tá? Só tem maluco nisso daqui, inclusive você que vai ler. Mas é muito bom, você não vai se arrepender de ler, tá? É sobre uma mulher que ela é escritora, mas ela não é muito famosa. E aí acontece da escritora de um livro, uma série de livros muito famoso, que é a escritora Verity, o nome dela. Ela sofre um acidente e ela não vai conseguir terminar de escrever os livros finais. Então, o marido dela, junto com assessores da editora, eles combinam que vão chamar uma escritora fantasma, né? Para escrever os próximos livros dela. E aí acaba que a Lauren, ela vai para casa desse casal, né? Pra ela pegar ali os manuscritos dela para ver mais ou menos o que ela pensou para os próximos livros. E é isso. E aí ela começa a descobrir um monte de coisas misteriosas ali. E é muito bom, muito, muito bom. O plot é muito, muito bom. Tem o time carta, o time manuscrito. Gente, até a criança dessa família é maluca. Então, assim, é literalmente todo mundo maluco. O próximo é O Príncipe Cruel, nessa edição belíssima. O Príncipe Cruel, ele é uma fantasia. Eu não vou falar que ele é uma romantasia. Eu não acho que ele é uma romantasia. Só tem romance no último livro, então pra mim não é uma romantasia. Mas é uma fantasia política muito boa. Muito, muito boa. É um universo mágico muito bom. Muito bem explicado. A gente tem aqui 3 irmãs que num dia ali, normal na vida delas, um cara simplesmente bate na porta, mata os pais dela, leva as 3 para o mundo mágico e explica que, na verdade, ele é o pai de uma delas e que ela, na verdade, é uma feérica. E a Jude, que é uma humana, vai mostrar como que ela, a irmã gêmea dela e a outra irmã dela vivem num mundo de féricos, sendo que ela e a irmã gêmea dela é humana. Então, assim, elas sofrem muito bullying, as pessoas não gostam delas, as pessoas não têm medo de falar na cara delas que elas não são bem-vindas ali no mundo deles. E mostra todas as dificuldades e que mesmo assim ela é apaixonada por aquele lugar, que aquele lugar é a casa dela. Se vocês não leram, leiam. Se vocês querem uma fantasia política, leiam. Não vai focado no romance, mas é muito, muito incrível. O próximo é Alice no País das Maravilhas. Gente, juro, o que é este livro? Eu já falei sobre ele no Instagram, que o Lewis, ele estava chapadaço quando ele escreveu esse livro aqui. Ele estava, isso eu tenho certeza. Sabe quando você tem certeza, mas você não tem como provar? Então, é tipo isso que eu sinto. Dá pra você perceber enquanto você está lendo. Tá todo mundo muito louco nesse livro. E aí você também fica muito louca. Você se sente lá junto com eles. Isso que é o muito bom desse livro. Tá todo mundo muito louco. É uma coisa, tipo, surreal. Você sabe que isso não acontece na vida real. Só que é tão imersivo que parece que você tá lá dentro do livro junto com eles e que você está louca igual eles. O próximo, então, é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. É uma fantasia com vampiros que é simplesmente maravilhosa. Ele parece uma farofada, ele talvez seja um pouco farofada, mas ele também é muito incrível, muito, muito incrível. Uma farofa muito bem feita. Isso é o importante. O próximo é A Metamorfose. Gente, juro, pra mim, eu acho que é o meu clássico favorito. Te ensina muita coisa, ele te ensina muito sobre você é amado ali naquele meio, você
faz parte daquele meio por você ser útil. A partir do momento que você não é mais útil, beijinho, tchau, tchau, você não serve pra mais nada. Então, assim, é um livro que te faz pensar muito, que muda um pouquinho sobre como você vê os lugares, as pessoas. Então, muda bastante a química do seu cérebro também. O próximo é Maus. Ele é uma HQ que é uma história real. Então, é sobre um judeu contando a história do pai dele, que o pai dele foi para um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E também eles são representados como animais nessa HQ. Então a gente tem os ratos, a gente tem os gatos, a gente tem os porcos, os cachorros, cada um representando ali uma nacionalidade. É um livro que, assim como o Diário da Anne Frank, é uma história real, sobre pessoas reais. Tem gente que acha, o pai dele é muito chato. Gente, estamos falando de pessoas reais. Pessoas reais também são chatas. E tá tudo bem, sabe? Então, conta a história do pai dele, que é muito sofrido, é muito triste. E é como se o pai dele estivesse contando a história para ele. Então, a gente tem ali eles fazendo as coisas deles ali na casa, atualmente, mas aí eles sentam para conversar e volta para a época que o pai dele está contando. Então, também leitura obrigatória, todo mundo devia ler isso. Escolas eu nunca vi recomendando esse livro, devia recomendar, deviam ler na escola também, principalmente por ser quadrinho. Às vezes o aluno, ele não quer, o jovem, ele não quer ler livro ali, um livro escrito normal, mas talvez a HQ chame a atenção dele, principalmente por causa das imagens. Eu acho muito importante recomendar nas escolas. E o último é um livro que eu li esse ano também no Clubinho do Livro, que é A Noiva do Deus do Mar. É uma fantasia, né, asiática. Então é uma coisa muito diferente de tudo que eu já li. Ele também fala sobre aquele laço vermelho do destino, a linha vermelha do destino que liga duas pessoas. A gente também tem os dragões, né? Então, é um livro assim, se você gosta muito de fantasia, mas tá um pouco cansada já daquelas fantasias mais americanas, mais ocidentais, lê essa, que é muito, 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 muito boa. Você vai gostar muito também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações. Se você já leu algum desses, amou, deixa aqui embaixo para eu saber se a gente tem um gosto literário parecido. Deixa aqui embaixo também indicações de livros que vocês acham que eu vou gostar, baseado nesses meus gostos literários. E é isso, até um próximo vídeo. Um beijo!